Eu reescrevi aqui a lei de Charles e de Gay-Lussac. O que eu gostaria de chamar a atenção é para uma coisa curiosa. A coisa curiosa é a seguinte: essa constante alfa aqui, essa constante alfa, ela é a mesma para qualquer tipo de gás, independentemente do número de moléculas que compõem o gás. Portanto, se você pega metade de um gás, um terço do gás, um quinto, duas vezes o certo volume do gás, não importa, essa lei continua sendo válida com a mesma constante. E se eu pegar um outro gás, ao invés de oxigênio, considerar hidrogênio e assim por diante, essa constante alfa é a mesma. Ela não depende do tipo de substância que nós estamos falando, do tipo de gás que nós estamos falando. Essa é uma coisa bem interessante, é curiosa mesmo, né? Vamos ver qual é a consequência disso, né? Ora, a consequência disso é que se eu pegar um gás, que eu estou chamando de é um tipo de gás, ou pode ser também o mesmo gás, mas considerando só a metade dele, em termos de quantidade, né? O fato é que, se eu pegar um caso de um gás e eu agora colocar num gráfico PV versus T, esse gráfico aqui é o gráfico de uma função afim, cruza o eixo T num ponto que é T igual a 0, de forma que este valor aqui de PV, este valor é igual a C' vezes alfa. Se eu pegar um segundo gás, né, o gás que eu estou chamando aqui de 2, eu vou ter um gráfico da função afim, mas com um coeficiente linear diferente, inclinação, digamos assim, diferente, né? De forma que cruza aqui num ponto que é C, duas linhas, ou se quiser, C2, né, vezes alfa, né? Esse aqui então seria C1 vezes alfa nessa nova notação, né? Um gás 3, para T igual a 0 aqui eu obtenho C3 vezes alfa, e finalmente um quarto caso, C4 vezes alfa. Ou seja, essa constante C, né, que temos aqui, ou C', ela depende, né, esta aqui depende do gás, do tipo de gás, do que ele é composto, do número de moléculas e assim por diante. Então, depende do gás. Alfa não. Alfa é o mesmo. Para todos eles, essa é uma coisa que se percebeu logo. C' é o coeficiente angular, né? E C' vezes alfa é este valor aqui. Ora, alfa pode ser medido, porque eu estou falando aqui de determinar dois coeficientes, né, de uma função afim. Eu tenho que determinar este coeficiente e este coeficiente. O fato é que se percebeu logo que alfa
é igual a 273,15 graus Celsius. Também resultados experimentais, estou falando sempre de leis empíricas, né? A pergunta que se poderia formular é a seguinte: e se eu baixar a temperatura, né? For baixando a temperatura? Bom, isso é uma hipótese só. Isso aqui que eu vou fazer é uma construção, porque obviamente a substância não vai permanecer um gás à medida que eu for baixando a temperatura. Além do que, essa aproximação certamente não vale para temperaturas muito baixas, né? O fato é que, pelo menos, a gente pode, digamos, extrapolar, né? Aqui sim se aplica a palavra extrapolar, né? E se eu, então, prolongar essas retas aqui? Prolongo a reta 1, prolongo a reta 2, prolongo a reta 3, prolongo a reta 4, e o que nós vamos encontrar aqui no prolongamento das retas é um ponto. É um ponto. Curioso esse ponto. Por quê? Ele corresponderia à situação na qual PV igual a zero. Isso é uma impossibilidade praticamente, né? Mas do ponto de vista matemático, nós estamos analisando aqui a extrapolação de uma reta, duas retas, três retas, mas não custa, né, a gente imaginar esta situação. Ora, nesta situação, onde PV é igual a zero, corresponde, então, a T mais alfa igual a zero. T mais alfa igual a zero. Ou seja, T igual a menos 273. Às vezes a gente só usa 273 como uma aproximação, mas é menos 273,15 graus Celsius. Ora, esta aqui, com certeza, seria, do ponto de vista apenas da extrapolação, uma temperatura limite. Não faz sentido falar em PV negativo. De forma que poderíamos pensar, então, só, claro, considerações simples. Eu estou falando aqui de extrapolação, né, de uma reta, né, duas, três, quatro, até onde elas convergem para um ponto aqui, né? Então, não faz sentido, só olhando para esse tipo de comportamento, mas isso é sempre verdadeiro, ou seja, não faz sentido temperaturas abaixo de menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura, portanto, é praticamente uma temperatura inatingível. É a temperatura, então, mais baixa que se poderia pensar. É claro que estou fazendo, de novo, uma análise extremamente simples, mas o que eu estou dizendo, por outro lado, é o que a gente sabe hoje ser a verdade, né? É claro que eu analisei só essa situação. Veja, PV igual a zero. Nunca vai acontecer PV igual a zero, né? Exceto em menos 273,15, mas isso é uma impossibilidade. O fato é que essa temperatura aqui seria a temperatura mais baixa, né, possível, olhando só para o comportamento. Ora, com isso nos inspira a introduzir uma nova escala de temperatura, né? Essa nova escala de temperaturas é o que nós chamamos de graus Kelvin, né? Escala Kelvin. Qual é a ideia? É simples. Eu defino uma escala, graus Kelvin, de tal maneira que
nova escala, nós definimos a temperatura em graus Kelvin. Veja, agora eu não estou utilizando T pequeno mais, T minúsculo. Estou utilizando T maiúsculo. E sempre que a gente escrever T maiúsculo, eu estou falando dessa nova escala. Graus Kelvin. T nessa nova escala é igual a T, a temperatura em graus Celsius, claro que numericamente, né, mais 273,15 graus. Né? Portanto, em graus Kelvin, eu considero a temperatura não levando em conta graus Celsius. Aqui também não levo em conta graus Celsius, né, e graus Kelvin. Tenho, portanto, agora uma nova escala de temperatura, de forma que aquela temperatura hipotética na qual PV seria igual a zero, ela corresponde nessa escala aqui à temperatura conhecido como 0 grau Kelvin. Essa é a temperatura, se sabe hoje, apesar de usarmos argumentos simples e não muito válidos, porquanto se tratava de uma extrapolação, essa é a temperatura que a gente não conseguiu, não consegue e não conseguirá atingir. Né? De forma que a temperatura é sempre maior do que 0 grau Kelvin, a despeito de termos conseguido nos aproximar muito do 0 grau Kelvin, mas nunca atingindo o 0 grau Kelvin. O fato é que temos agora uma nova escala. A temperatura de 0 grau Kelvin corresponde à temperatura de menos 273,15 graus Celsius. E agora as temperaturas são sempre positivas nessa escala. Esse é o ponto importante. A temperatura é sempre a temperatura positiva. Né? Ora, em termos dessa nova escala, a lei de Charles, ou Gay-Lussac, se escreve de uma maneira mais simples. PV é igual a C' vezes T. Com isso, introduzimos uma nova escala de temperaturas, né? De forma que, quando a temperatura é igual a 0 graus Celsius, ponto de fusão da água, por exemplo, então a temperatura correspondente é igual a 273,15 graus Kelvin. Né? E assim por diante. Né? Para cada temperatura que eu tenho aqui em graus Celsius, eu coloco aqui o valor e soma. Com isto, nós temos uma expressão simplificada para a lei de Charles e Gay-Lussac, utilizando essa nova escala de temperaturas.